Cara, Lula, eu tava assistindo esse último debate que teve aí na Band, aí, um formato diferente e tal. É, teve uma Bom hora. formato, bom. Bom Bom. formato, né? É melhor do que os Eu outros. também acho. O problema de debater com o Bozo é que ele é um mentiroso compulsivo. Tá porra. É um negócio impressionante. Eu pensei que o Maluf que era mentiroso, porque eu faço política há 50 anos. Todo político é mentiroso, Lula. Não, não é verdade. Não é verdade. Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. É que se cria uma imagem do político que causa prejuízo à política. Tá. Você tem político sério de direita, você tem político sério de esquerda, De fato. você tem político sério de centro. Sabe? Você não precisa mentir. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. É sempre assim. Mas eu acho que você tem muitos políticos no Brasil que não mentem, que são pessoas sérias. O Ulisses Guimarães dizia, toda vez que a sociedade quer mudar o Congresso e fala que vai mudar, ele muda para pior. A quantidade de gente que entrou no Congresso nesses últimos 4 anos foi muito pior, cara. As pessoas mentem descaradamente, sobretudo depois da internet. Essa tal de fake news, ela é um liberou geral para o cara que não presta, para o mentiroso. Você veja o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, Devo ter acompanhado. falando de criança, é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão absurda que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. É uma verdadeira fábrica de mentir a campanha do Bolsonaro. Eu tenho uma coisa, ô Igor, que eu aprendi a fazer política ainda quando eu estava no movimento sindical. Então, você tem um discurso mais ideológico, um discurso mais em defesa das coisas que você acredita, mais em defesa da melhoria dos trabalhadores e tal. Você defende programa de governo, eu quero ser presidente porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, hoje não tem mais, cara. Isso também Hoje é não verdade. tem mais. Hoje é o seguinte, é mentira atrás de mentira e você passa o tempo respondendo. Eu acho que às vezes existe um exagero. E assim, falando especificamente do Bolsonaro, vai. Que, porra, tu realmente acredita que ele é pedófilo? Assim, tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele Olha, seja pedófilo. deixa eu lhe falar, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhadores, nem sindicato, nem mulher, nem negro, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível, mas ele tem uma propensão de falar bobagem. Bom, não Tem uma consigo- propensão de mentir. Aham. No debate da Bandeirantes, o que eu acho engraçado é que antigamente a gente dizia, porra, o cara mente e nem fica vermelho. O Bolsonaro mente descaradamente, sabe, de coisas mais absurdas que acontecem, e ele tenta passar aquilo como se fosse verdade. Ele tem uma rede poderosa de robôs, em que ele consegue fazer com que essas mentiras cheguem a todo mundo em tempo real, e daqui a pouco você está se explicando, tem que ficar se explicando, sabe? Eu já tive que lidar com robô mesmo. É uma coisa delicada, sabe por quê, Igor? Eu pelo menos, não estava acostumado a fazer política assim. Eu fui candidato contra o Collor, eu fui candidato contra o Fernando Henrique Cardoso, eu fui contra o Serra, contra o Alckmin. Ou seja, é uma coisa civilizada que você discuta o Brasil. Você vai para a televisão para defender o teu programa. Eu quero propor isso para o Brasil. Sabe, com ele é impossível. É impossível. Ele não teve programa em 2018 e não tem programa agora. Sabe? E ele vive de mentira. Ele vai contando as mentiras dele, vai contando a mentira dele. E na rede social é uma contradição, porque a imprensa escrita costuma provar as mentiras dele. Mas na rede social, ele faz um ato com 5 pessoas, filma só a cabeça das 5 pessoas e fala que é uma multidão.
Sabe? É isso, disso que ele vive, disso que ele se sustenta. E eu fico triste de saber que muita gente no Brasil se deixa enganar por isso. Sabe, tem coisa que eles falam que não tem cabimento. Ah, o Lula vai fechar a igreja. Já ouviu falar isso? Também acho que não tem nenhum cabimento. Deixa eu te contar, Mas fui pra eu... mim é parecido com o lance do virar jacaré. Cara, entendeu? deixa eu te contar, fui eu em 2003 que sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país. Ele era deputado, ele sabe disso. Fui eu, em 2010, que criei a Marcha com Jesus. Então, veja, eu defendo a liberdade religiosa porque eu acredito que a fé é uma coisa sagrada, cada pessoa exerce como bem entender. E eu defendo todas as religiões, a evangélica, a católica, o budismo, sabe, o islamismo, a religião judaica, a religião de matriz africana. Eu defendo tudo. Em 2018, cara, quando o Bolsonaro é eleito, você considera que ali o Bolsonaro ganhou a eleição ou o antipetismo ganhou a eleição, cara? Ali eu considero que a sacanagem que fizeram comigo e me prenderam fez com que ele ganhasse as eleições. Você acha que se fosse você o cara, tu ganhava? Eu dele? ganharia as eleições no primeiro turno. Sério? Sério. Quando me prenderam, eu cresci 15 pontos na pesquisa da opinião Mas pública. por que te prenderam? Não, mas é porque, sabe o que acontece, cara? Eu saí do governo com 87% de bom e ótimo, com 10% de regular e 3% de péssimo. Com todas as mentiras contadas a meu respeito. Ô Igor, você sabe... Não, mas quando tu saiu, tava tudo ótimo Você mesmo. sabe que eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim? Você sabe que eu tive 60 páginas de revistas contra mim? Você sabe que eu tive 680 primeiras páginas de jornais contra mim? E é por isso que tu fala sobre regular a mídia, Sabe? cara? E as pessoas não falam em regular mídia, veja. Daqui a eu pouco a acho, gente fala deixa eu sobre dar- isso, que é Vamos um discutir tema... isso também. É. O que eu falo é o seguinte, é que é preciso dizer a verdade sempre. Eu, se fosse um cara que tivesse cometido erro, eu teria saído do Brasil. Eu recebi convite para ir embora do Brasil, para ir para a embaixada. Como eu queria provar que o Moro era um farsante, eu falei, não, vou para Curitiba, contra a vontade de muita gente. Contra a vontade dos meus companheiros do sindicato, dos meus filhos, do meu partido. Eu falei, não, eu vou para lá. Eu preciso provar que eles são mentirosos. Você está lembrado do meu primeiro depoimento em Curitiba? Eu falei o seguinte, ô juiz, você está condenado a me condenar porque você já mentiu lembro demais. E aconteceu exatamente o que eu previa. Então, veja, eu me preparei espiritualmente, psicologicamente, para sair da cadeia. Tá? Quando tentaram insinuar que eu deveria fazer um acordo para sair para minha casa com tornozeleira, eu falei, ó, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar tornozeleira porque eu não sou pombo correio. E a minha casa não é prisão. A Janja, tá ali, minha mulher, ela chorou pra cacete que ela queria que eu aceitasse para casa com tornozeleira. Meus filhos queriam que eu fosse para casa. O partido queria que eu fosse para casa. Não, Lula, sai, vai para casa, não. Eu não vou sair para casa, não. Eu vou sair para casa quando eu tiver decretado a minha inocência. Quem me prendeu, que assuma a responsabilidade. Por que eu vou sair para minha casa para o pessoal ficar me xingando? O grave é que o Moro conseguiu convencer a imprensa e o Dallagnol de que as mentiras que eles contavam eram verdade. Aí eles tinham jornalistas na Folha, no Estadão, no Jornal o Globo, na TV Globo, SBT, Record. Sabe? Eles tinham. Então, era um processo de massificação. Então, eu não condeno as pessoas que acreditavam, não. Porque as pessoas não tinham nem chance de pensar. Agora, eu precisava provar o contrário. Eu precisava provar, e graças a Deus, eu provei sair da cadeia maior do que entrei. E eu fico mais feliz ainda quando eu vejo que você é um cara que se formou pelo ProUni, cara. Eu fiz letras. O ProUni foi a coisa mais extraordinária. Você sabe que eu sonhava em colocar os pobres na universidade, a gente não tinha. Eu pensei até em utilizar o fundo de garantia. Aí, de repente, a mulher do Haddad pensou uma ideia, falou para o Haddad falou comigo. Eu falei, porra, nós vamos trocar a dívida que a universidade tem com bolsa de estudo. E vamos colocar a gente da periferia.
Você não tem noção do milagre disso. Você não tem noção. Eu viajo o Brasil inteiro, a quantidade de pessoas que ficam gritando com um papelzinho na mão. Lula, eu sou do ProUni, eu sou do ProUni, obrigado. Minha esposa é do ProUni também. Eu sou o primeiro da minha família a ter um diploma, eu sou o primeiro. Então, cara, vamos fazer mais. Mais, eu quero mais doutor. Eu quero mais filho de empregada doméstica médica. É assim que o mundo vai para frente. Quando os pobres tiverem todos os dentes na boca, sorrindo de alegria, barriguinha cheia, sabe? É tudo que eu quero. Ô Lula, pô, como é que as pessoas te acompanham nas redes sociais, cara? Não sei. Então, ó, procura Lula aí no Google, o que você acha?